Olá, hoje estamos em mais um episódio do podcast Reflexão de Fé. Hoje estamos com a convidada Joyce, que traz perspectivas teológicas e referências bíblicas. Seja muito bem-vinda, Joyce, ao Reflexão de Fé. Neste podcast, buscamos entender temas profundos da Bíblia de uma forma acessível e prática. O tema de hoje é essencial para a nossa fé. Quem é Deus e qual o seu plano para a humanidade? Vamos falar também sobre o caráter de Deus, seu propósito ao criar o mundo e como isso tudo impacta na nossa vida. Vamos discutir o papel de Jesus e o casamento dentro desse plano divino. Para essa conversa, estou com a Joyce. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, Davi. Esse tema é fundamental porque quando conhecemos Deus de verdade, nossa vida muda. Muitas pessoas têm uma ideia distorcida sobre Deus, achando que ele é distante ou indiferente. Mas a Bíblia nos mostra um Deus que é santo, amoroso, justo e pessoal. Ele se revela a nós e quer um relacionamento conosco. Ótima introdução. Então, vamos começar explorando quem é Deus segundo a Bíblia. Agora, entrando no assunto de quem é Deus, Joyce, muitas pessoas têm diferentes conceitos sobre Deus. Algumas os veem como um juiz severo, outras como um ser amoroso que aceita tudo. Mas como a Bíblia realmente descreve Deus, Joyce? A Bíblia nos apresenta vários atributos de Deus, mas três se destacam: santidade, amor e justiça. Santidade é Deus quando é completamente puro e separado do pecado. Isaías 6,3 nos mostra os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso significa que Deus não pode ser comparado a nada neste mundo. Ele é perfeito e sem mancha. Amor. Podemos citar João 3,16. É um dos versículos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não é apenas um sentimento, mas uma ação. Ele nos amou tanto que enviou Jesus para nos salvar. Justiça. Muitas vezes enfatizamos o amor de Deus, mas esquecemos que ele também é justo. Salmo 89,14 diz: Jesus, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante de ti. Isso significa que Deus não ignora o pecado, mas também oferece graça. E isso nos leva a um ponto muito importante. Joyce, algumas pessoas acham que Deus perdoa tudo sem consequência, enquanto outras acham que ele só castiga. Como equilibramos esses dois aspectos? O equilíbrio está em Jesus Cristo. Deus não ignora o pecado, mas também não deseja que ninguém pereça. Por isso, ele enviou seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Em Romanos 3, 23 e 24, Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos à glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus é justo porque pune o pecado, mas também é amoroso porque nos oferece o caminho da salvação. E isso nos leva ao próximo ponto. Quem é Jesus e qual o seu papel no plano de Deus? Agora, vamos falar sobre quem é Jesus. Jesus fez declarações muito impactantes sobre si mesmo. Joyce, quais foram algumas dessas afirmações? Jesus disse algo que muda tudo em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas a única forma de acesso a Deus. Além disso, em João 10,30, ele disse: Eu e o Pai somos um. Essa declaração foi tão forte que os líderes religiosos quiseram matá-lo por blasfêmia. Jesus não estava apenas ensinando sobre Deus, ele estava dizendo que ele próprio era Deus. Mas, por que, Joyce, que era necessário que Jesus viesse ao nosso mundo? A Bíblia ensina que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, em Hebreus 9,22. No Antigo Testamento, os israelitas faziam sacrifícios para expiação dos pecados, mas esses eram apenas símbolos do sacrifício perfeito que Jesus faria. Filipenses 2, 6 e 8 nos mostra que Jesus, sendo Deus, se humilhou, tornou-se homem e obedeceu até a morte na cruz.
Ele fez isso porque apenas alguém sem pecado poderia pagar o preço da humanidade. Seu sacrifício foi a maior demonstração de amor e justiça de Deus ao mesmo tempo. E isso nos dá esperança. Agora, falando sobre a criação, como tudo isso se encaixa no plano de Deus. Falando mais sobre o criacionismo e o design inteligente. Joyce, a Bíblia ensina que o universo foi criado por Deus, mas isso dialoga com a ciência? A Bíblia começa com Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso nos mostra que Deus criou tudo com um propósito. Além disso, Romanos 1:20 afirma que a própria criação revela o poder e a glória de Deus. O conceito de design inteligente não nega a ciência, mas mostra que o universo não tem ordem e precisão. O DNA, por exemplo, é um código altamente complexo. As leis da física e a posição da Terra no sistema solar são tão perfeitas que até cientistas não religiosos reconhecem que isso não poderia ter acontecido por acaso. Ou seja, a criação aponta para um Criador? Exato, e Deus também criou o casamento como parte de seu plano para a humanidade. Agora, vamos falar um pouco sobre o casamento no plano de Deus. O que a Bíblia ensina sobre o casamento? Desde o princípio, Deus criou o casamento como uma aliança sagrada. Gênesis 2:24 diz: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso mostra que o casamento não é um simples contrato, mas um compromisso diante de Deus. E quais são alguns princípios bíblicos para um casamento saudável? Efésios 5:25 ensina que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, o que significa amor sacrificial. Malaquias 2:14 diz que Deus é testemunha do casamento, ou seja, ele deve ser levado a sério. O casamento reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso nos lembra que todas as áreas da vida devem ser guiadas pelos princípios de Deus. Agora, vamos concluir o nosso podcast. Hoje exploramos verdades fundamentais da fé cristã. Quem é Deus, quem é Jesus, como a criação aponta para um Criador e o propósito do casamento. Tudo isso nos mostra que Deus tem um plano perfeito para a humanidade e para cada um de nós individualmente. Ao entendermos que Deus é santo, amoroso e justo, percebemos que ele não é um ser distante, mas alguém que se importa profundamente conosco. Ele não apenas criou o universo, mas também enviou Jesus para restaurar nosso relacionamento com ele. Exatamente, Davi. E mais do que apenas conhecer essas verdades, precisamos aplicá-las no nosso dia a dia. Se Deus nos criou e tem um plano para nós, isso significa que não estamos aqui por acaso. Nossa vida tem um propósito. Jesus veio para nos mostrar esse caminho e nos convidar a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando entendemos que Ele nos ama e deseja um relacionamento conosco, nossa perspectiva muda. A fé deixa de ser apenas uma crença e se torna um estilo de vida. E isso é muito importante. Muitas vezes buscamos sentido em tantas coisas, trabalhos, relacionamentos, conquistas, mas a verdadeira satisfação só vem quando entendemos nosso próprio propósito em Deus. E esse propósito envolve conhecê-lo, viver segundo os seus princípios e refletir seu amor no mundo. Exato, e Deus nos chama para uma vida de comunhão com Ele. Isso significa buscar um relacionamento pessoal através da oração, da leitura da Bíblia e da vivência da fé no dia a dia. Não basta apenas saber quem Deus é, precisamos nos render a Ele e deixar que Ele transforme nossa vida. E essa transformação afeta todas as áreas da nossa vida. Nossa maneira de agir, de pensar e de nos relacionar com os outros. Quando vivemos segundo os princípios de Deus, experimentamos paz, propósito e esperança, mesmo em meio aos desafios. E para aqueles que ainda têm dúvidas ou estão buscando mais sobre Deus, o convite é simples: dê um passo de fé. Deus se revela àqueles que os buscam de coração sincero. Jeremias 29:13 diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, que possamos continuar crescendo em nossa fé, conhecendo mais o Deus e vivendo de acordo com o seu plano. Se este episódio te ajudou, compartilhe com seus amigos.
continue refletindo e buscando um relacionamento mais profundo com Deus. Nos encontramos no próximo episódio. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.